Amada igreja, com a gloriosa paz do Senhor, graças a Deus por estarmos aqui na casa do Pai, mais uma quarta-feira. Abra sua Bíblia em nome de Jesus, no Salmos 1. Salmos, a gente sabe que é o inário do povo de Israel. Então, quando a gente lê o livro de Salmos, a gente sabe que está lendo uma canção, glória a Deus. E nesta tarde nós vamos aprender um pouco dessa canção do Salmo 1. A epígrafe desse texto vai falar que os justos e os ímpios, trazendo a diferença entre um e outro. Glória a Jesus. Mas eu quero iniciá-lo no verso 3, que diz assim: Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem sucedido. Glória a Deus. E aqui o salmista, ele vem falando de algo que todo o povo de Israel sabia, que é uma árvore. E é uma das coisas lindas que eu acho em Deus para nós, é que o Senhor, Ele usa as coisas que nós conhecemos, as coisas simples do cotidiano, para nos trazer verdades espirituais. Nós encontramos na Bíblia Jesus dizendo que pelo fruto conhecereis a árvore. É nos comparando com a árvore. Nós vamos ver Jesus dizendo que Ele é o bom pastor e nós somos as ovelhas, nos comparando com a ovelha e dizendo que Ele é pastor. Então, Deus, irmãos, Ele nos traz uma linguagem que não é de difícil acesso e compreensão para nós. Mas o Senhor, Ele trazia a palavra que acompanhasse o entendimento do seu povo, o entendimento do povo de Israel. Então, quando Deus, Ele vem dizendo aqui, né, o salmista vem dizendo aqui, Ele é como árvore plantada junto a uma corrente de águas. Deus estava dizendo, olhe, vocês é minha plantação, e a gente também encontra isso lá em Isaías, quando Deus compara o povo de Israel a uma videira, né, uma plantação de uva, e ali a gente vai vendo as comparações que o Senhor nos faz. E quando nós olhamos aqui para esse Salmo 1, e que ele diz que nós somos árvore, que esse homem, né, que ele é bem aventurado, ele é como uma árvore, nós precisamos olhar para a árvore e ver o que é que essa árvore tem, que é o Senhor olha para nós e dizendo assim, tu precisa ter o que tem a árvore. E aqui quando nós vamos meditar em uma árvore, irmãos, a gente sabe que ela é plantada, e a árvore, quando plantada, ela logo, as suas sementes vão crescendo para baixo. E é interessante que a raiz da árvore, que ela cresce da terra para dentro, é algo que ninguém vê. Por quê, irmãos? Porque raiz vai falar de sustentação, raiz vai falar de intimidade, raiz vai falar de comunhão, e é algo secreto. Ninguém pode medir a tua fé, a tua comunhão com Deus. Ninguém pode dizer, ela não ora, ela não tem comunhão. Ninguém pode fazer uma coisa dessa, porque a raiz da árvore, ela cresce para baixo, dando sustentação. E é Deus dizendo, a minha intimidade com você é particular. Deus tem particularidade com você, e eu quero dizer nesta tarde, eu quero dizer para você, que está do outro lado nos assistindo, procura diariamente ter com Deus intimidade, para que as tuas raízes, cada dia venha crescer. Porque a árvore que tem raízes crescidas, bem afincadas, não é qualquer vendaval, não é qualquer corrente que derruba ele e que derruba ela. Mas quando a tempestade chega, você está de pé, porque você tem raiz. Jesus te chamou para ter raízes nele. Jesus te chamou para a intimidade. Irmãos, ter raiz com Deus significa dizer que eu e você precisamos ter uma vida de oração, de leitura da palavra, uma vida de jejum, uma vida, irmãos, que nós temos dedicação e sinceridade com Deus.
Porque o crente sincero, irmãos, ele chega no lugar que nem ele imaginava chegar. Tem lugares e tem coisas que você pensa que nunca vai viver. E Deus te permite viver. E você nem imaginava isso. Por quê? Porque você tem raízes com Deus. Então, nesta tarde, a palavra de Deus diz: faça crescer as raízes para comigo. E ele vai dizer que essa planta, ela está junto a uma corrente de águas. Corrente de água, irmãos. É a água que ela está em movimento. Glória a Deus. É a água, irmãos, que ela não para. E é interessante, irmãos, que o rio, quando ele está em corrente, você não pense que aquela água que passou agora, amanhã está passando aquela mesma água. Não, senhor e não, senhora, porque há renovação diária de Deus para a tua vida. Crente que tem raiz, que ele está afincado a uma corrente de águas, a novidade de Deus para a sua vida no constante. Aí eu quero lhe dizer que se você está numa situação difícil há muitos dias, eu quero lhe dizer com convicção desta palavra que Deus tem novidade para você. Cria liga com Deus, cria intimidade com Deus, que a novidade de Deus, ela vai chegar na tua vida. Porque o nosso Deus é Deus que tem novidade para nós a cada dia. E vai dizer, e cujas folhas não murcham. Irmãos, a árvore, ela cresce para baixo, cria suas raízes, ela cresce com o seu caule, né, que é aquele tronco principal. Ela vai criando galhos, e nesses galhos, irmãos, vai nascendo folhas. E toda árvore tem folha. Glória a Deus. E quando eu olhava para esse texto e conversava com o Senhor sobre ele, e eu dizia: Deus, a árvore, ela tem folhas. E esse texto vai dizer que a folha dela não murcha. Quando a gente está nos dias, que não esses dias de agora, né, que é um só para cada pessoa. E aí você vai na rua, a pé, resolver alguma coisa, aí você, de um canto para outro, você procura uma sombra. É ou não é assim, irmão? Precisa de uma sombra, né? O sol muito quente, aí você para ali naquela sombra da árvore, e ali a árvore vai trazer para você, debaixo da árvore, você sente o ventinho passar em você, naquele frescor. Então, o crente, irmãos, que ele tem folhas, ele é um crente que ele tem refrigério na vida para dar a alguém. E talvez você diga assim nesta tarde: irmã Sueli, eu estou num dia difícil, eu estou num momento tão causticante da minha vida, mas o Senhor, através desta palavra, diz que tu és árvore, que tu tem folha, e mesmo que você esteja no seu dia difícil, o Espírito Santo de Deus te dará uma palavra de conforto para alguém que chega perto de você. Porque a vida do crente, irmãos, é uma coisa interessante. Às vezes nós estamos passando de uma dificuldade tão grande e nós precisamos de um abraço. E o Espírito Santo diz a você: vá lá e dê um abraço. Porque não é só sobre você receber, é sobre você ter para dar. É você ter consolo para dar quando você precisa dele. É você ter uma palavra amiga para dar quando você também precisa dela. É você ter, irmãos, uma palavra de ânimo e de alegria para dar quando você mesmo precisa dela. Você foi chamado por Deus para ter folhas e dar refrigério à alma de alguém que Deus envia para a tua vida. Você é árvore. Deus te chamou para dar sossego para alguém. Quem vai fazer isso? O Espírito Santo de Deus que habita na tua vida. Só que árvore, irmãos, que dá fruto, ela também dá flores. Toda árvore que dá frutos, ela também dá flores. E a flor, quando ela vai nascendo, ela exala cheiro. Porque você que é árvore, você tem que ter raiz, você tem que ter folha, mas você também tem que ter flores, tem que dar cheiro.
E cheiro, irmãos, fala do bom cheiro de Cristo, que fala da união da igreja. O crente não pode andar desunido. O crente não pode andar desapartado. Ele tem que ter o bom cheiro de Jesus. Aí a igreja vai crescendo na união. A igreja primitiva foi a igreja que mais exalou o cheiro de Cristo. Ela crescia de uma forma extraordinária, era de uma forma gritante, e de uma pregação só de Pedro, quase 3.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador. Aí você fica curioso, né? Que segredo era esse? Quando você chega lá na igreja primitiva, você encontra o segredo. A Bíblia diz que eles, unanimemente, eles viviam juntos, eles oravam juntos, eles jejuavam juntos, eles comungavam da palavra juntos, e tudo que eles tinham era em comum. Então todo mundo se preocupava com o espiritual, com o material, com o emocional, todo mundo junto. E eu quero dizer a você que Jesus está querendo sentir o cheiro da igreja primitiva nos dias atuais. Ele quer, irmã Vania, sentir esse cheiro. O cheiro da amizade entre os irmãos, o cheiro da comunhão entre os irmãos, porque nós estamos aqui não é sobre nós, é sobre o reino de Deus, e o reino de Deus está entre nós. Precisamos estar unidos, precisamos estar juntos, precisamos nos preocuparmos uns com os outros. Tem coisa, irmãos, da tua vida que eu não posso resolver. Tem coisa da minha vida que vocês não podem resolver. Mas o Deus a quem nós servimos, a gente vai orando, a gente vai jejuando, a gente vai confiando nesta palavra. E a nossa comunhão na oração fará chegar a vitória na minha casa, fará chegar a vitória na tua casa. Porque o Deus que ama esta união fará, através dela, milagres acontecer em nossas vidas. Nosso Deus, Ele faz essas coisas. E aí Ele vai dizer que no devido tempo também dá o seu fruto, e tudo que Ele fizer prosperará. Porque a árvore, ela tem que ter as raízes, a árvore, ela tem que ter as folhas, a árvore, ela precisa ter as flores, mas ela também tem que dar fruto. E o fruto, irmãos, na Bíblia Sagrada, aonde você encontrar a palavra fruto, você pode correr para Gálatas 5:22, porque lá está os 9 frutos do Espírito, que eu não vou pedir para os irmãos lerem, a gente também não vai fazê-lo. Por quê, irmãos? Porque o tempo não nos permite. Mas a árvore, ela tem que aprender a desenvolver esse fruto. Eu quero dizer para os irmãos que desenvolver o fruto do Espírito Santo não é algo fácil, é meio que trabalhoso. Porque os dons espirituais todo mundo quer. Agora, exalar fruto, são poucos que estão buscando. Mas a partir de hoje, creio eu, por esta palavra, que nós vamos buscar desenvolver o fruto do Espírito Santo em nossas vidas. Eu vou falar ele rápido, porque eu preciso falar sobre eles. Glória a Deus. Porque se eu não falar sobre eles, eu vou ficar falando aqui de frutos e vai ficar um pouco que aberto. Mas aí nós vamos ver aqui o fruto do Espírito, em Gálatas 5:22, que vai nos dizer assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então, o crente, irmãos, que ele é árvore de Deus, e nesta tarde o Senhor está dizendo: homem, tu és uma árvore para mim, mulher, tu és uma árvore para mim, eu te chamei, eu te escolhi, para que tu tenhas folha, para que tu tenhas flores, para que tu tenhas fruto, para exalar no meio do meu povo. E isto não é sobre você, isto é sobre o reino de Deus. Você imagina, irmãos, um crente cheio do fruto do Espírito. Ele é um crente que ele exala amor.
E esse amor aqui é o amor de Deus, é o amor altruísta. Ele dá sem querer receber. Porque quando você faz alguma coisa, mas você espera a troca do outro, não é amor de Deus, não é fruto do Espírito, é carnal e é humano. Mas o Senhor, nesta tarde, te chama para exalar o amor dele. Vai dando, não espera receber do outro, porque Papai do Céu é quem vai te recompensar por todos os benefícios que você faz ao povo dele. Você faz benefício à igreja. E Deus é quem vai te recompensando para a glória do nome dele. Ele vai dizer alegria e paz. São dois frutos do Espírito, irmãos. O crente que tem o Espírito Santo, ele é alegre. O crente que tem o Espírito Santo, ele tem paz. Desenvolva na sua vida o fruto do Espírito Santo chamado paz e alegria, né? A alegria, irmãos, é na base de que Deus está no controle, no amor de Deus em tua vida. E a paz não é ausência de guerra, não. Você pode estar em meio a um vendaval ou em uma grande batalha, mas dentro de você há uma paz. Por quê? Você entende pela palavra que Deus está no controle de todas as coisas. E porque Ele está, tudo vai dar certo. Talvez o dar certo não será totalmente do seu jeito, porque Deus trabalha como Ele quer, mas vai ser bom para você. E aí Ele vai dizer, queridos, longanimidade quer ser tardio para irar-se, ser tardio para se desesperar. Não cabe, irmãos, não combina com o crente o desespero. Porque nós cremos em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é a nossa esperança. E se você neste dia amanheceu desesperado, receba de Deus paz e alegria, porque o Senhor, Ele vai fazer o melhor para você. E Ele vai dizer benignidade, glória a Deus. A benignidade no fruto do Espírito, irmãos, é algo extraordinário. Fala de alguém que não quer magoar o outro. Fala de alguém que não quer entristecer o outro. Vai estudar isso no grego lá. Se você for pegar aqui o fruto do Espírito e estudar lá no grego, você vai descobrir que essa benignidade é exatamente isso. É alguém que não tem prazer em magoar. Ele pode até magoar, mas foi sem querer, não foi com intenção de fazê-lo. Por quê? Porque o fruto do Espírito, irmãos, da benignidade vai privar de você de machucar outro. Você não foi chamado para isso. Você foi chamado para a paz, para o amor, para a alegria. Vai desenvolvendo o fruto do Espírito Santo. E ele vai dizendo bondade. Ele vai dizendo fidelidade. Irmãos, a fidelidade aqui não dá para falar de um por um. Mas a fidelidade eu quero falar. Porque a fidelidade muitas vezes a gente diz assim. Muitos, né? Não são todos. Diz assim, eu sou fiel a Deus. E não é fiel ao seu próximo. Então, este fruto do Espírito, ele fala de você ser fiel, de você ter fidelidade para com Deus e fidelidade para com o seu próximo. Quem é o seu próximo? É o seu marido, é o seu irmão, é o seu filho, é o colega lá de trabalho, da faculdade, da igreja. O que isso quer dizer, irmãos? Que como eu sou fiel ao meu próximo, eu não posso nunca, irmãos, falar mal dele. Porque quando você fala mal do outro, você está sendo infiel a Deus também. Porque o fruto da fidelidade que alguém diz, eu sou fiel a Deus, mas não é fiel com mais ninguém. Eu quero lhe dizer que você não é fiel a Deus. Quem é fiel a Deus, preserva também a fidelidade com o seu próximo. E a Bíblia vai nos instruir, Tiago, irmãos, não faleis mal um dos outros, é ser fiel. É ser fiel. Glória a Deus, eu sei que não é para todo mundo. E aqui, irmãos, ele vai dizer que esta pessoa, que ela é bem-aventurada, no verso 1 vai dizer, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios. Irmãos, por que eu comecei pela árvore? Para que o crente compreenda o propósito de Deus na sua vida. Jesus chamou você para o que é bom. Jesus chamou você para você exalar o cheiro de Cristo.
Então o crente que ele é árvore frondosa, o crente que ele é árvore e está junto a essas correntes de água, que é o Espírito Santo de Deus que habita na tua vida e não te deixa ter uma vida de qualquer jeito, uma vida raquítica, uma vida sem santidade, não. Quem está em comunhão com o Espírito Santo de Deus tem uma vida correta com Ele. A gente falha, a gente erra, muitas vezes pecamos até por pensamentos, mas não é intencional, é algo que acontece de acidente sobre a vida do crente fiel. Mas eu quero lhe dizer que Deus te chamou como árvore, e porque você é árvore, você não pode andar no conselho do ímpio. Quem é o ímpio, irmão? O ímpio é aquela pessoa que anda ao contrário da vontade de Deus, e tanto faz se ela está aqui dentro ou se ela é lá de fora. É você como árvore que tem que ver quem é ímpio para não andar no conselho do ímpio. É por isso, irmãos, que o crente tem que orar a Deus e pedir ao Senhor o dom de discernimento de espírito. Porque este dom, ele vai revelar a você o que vem de Deus, o que vem do homem e o que vem do diabo. Você precisa ter esse discernimento. Vai orando ao Senhor e pedindo: Senhor, me dá discernimento do teu espírito. Muitas vezes não é nem para você sair falando nada, mas você está se resguardando de um mau conselho, está se resguardando de alguém que chega e diz uma inverdade. Você vai se resguardando em Deus. Por quê? Porque você é árvore frondosa. E como árvore frondosa, você não pode andar no conselho dos ímpios. Você também não pode andar no caminho dos pecadores. Aos pecadores a gente encontra lá e encontra cá. E muitas vezes a gente vê que é o agir da pessoa e alguém quer caminhar no mesmo agir daquela pessoa pecadora. E a gente, irmãos, como árvore, é quem temos que ter esse discernimento. Não. Esse tipo de jargão eu não posso usar. Esse tipo de palavra também eu não posso usar. Esse tipo de roupa, não, eu não posso usar. Essa opinião aqui eu não posso ter. Esse comportamento aqui também não me pertence. Por quê? Porque Deus te chamou como árvore para dar frutos para o reino. E Deus conta com você. E para encerrar, Ele vai dizer: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, os escarnecedores é aqueles que zombam. Gostam de zombar. Gostam de fazer intriga. E gostam de condenar os justos. Temos que ter cuidado. Mas eu quero lhe dizer nesta tarde: Jesus te chamou como árvore. Você como árvore precisa ter raiz. Você como árvore precisa ter folhas. Você como árvore precisa ter as flores. Você como árvore precisa dar fruto. Então siga na sua caminhada em comunhão com Jesus, em comunhão com o Espírito Santo de Deus, em comunhão com Deus, e por certo, Deus vai guiar a tua vida para você errar menos e não ser enganado por ninguém. Que Deus em Cristo continue vos abençoando.